Será que é possível uma pessoa trocar de alma enquanto ainda está viva? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. No vídeo de hoje eu vou falar sobre troca de alma. E esse vídeo aqui é em homenagem a uma pessoa que postou em um grupo que eu participo, perguntando a respeito de trocas de alma. No caso, ela estava falando sobre uma pessoa que foi hospitalizada e a pessoa depois voltou e ela estava diferente. Se isso poderia ser uma troca de alma. Como teve um monte de gente que foi lá falar um monte de bobagens e também criticar a pergunta da nossa colega, eu resolvi fazer um vídeo para explicar melhor sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito no nosso canal. Se você não tiver inscrito, vai lá e se inscreve. Também aciona o sininho para você receber as notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. E aqui embaixo eu vou deixar para vocês o nosso site, vou deixar também os nossos cursos, as nossas terapias. Se você quiser saber mais, você pode entrar em contato com a gente pelo Telegram ou pelo WhatsApp que está aqui embaixo. E também vou pedir para você ir lá seguir a gente no Instagram, que todos os dias a gente tem mensagens novas lá para vocês, tá certo? As nossas terapias também podem trabalhar esse tipo de problema que eu vou citar aqui no vídeo de hoje, que é a troca de almas. E agora vamos falar do assunto, que é um assunto um pouco polêmico. Várias pessoas têm opiniões totalmente divergentes, vai depender muito da religião de cada pessoa, vai depender muito da crença de cada pessoa, mas eu vou falar sobre a minha experiência como terapeuta espiritual, aquilo que eu já vivenciei e aquilo que eu já vi alguns clientes meus vivenciarem. Eu vou dar exemplos aqui mais gerais, tá? Eu não vou contar uma história específica, até porque a gente tem o sigilo dos nossos clientes, eu não vou poder ficar falando aqui da vida das outras pessoas, tá? Mas eu vou explicar como isso pode sim acontecer e as formas como isso pode acontecer. No caso, a nossa colega que perguntou lá no grupo, ela estava se referindo a uma pessoa que esteve hospitalizada, que pode ter passado por um coma, pode ter ficado muito tempo ali acamada, né, um pouco fora de órbita, por ela ter tomado algum tipo de medicação ou mesmo por ela ter ficado sedada, né? E aí quando a pessoa retorna, parece que ela está meio que em outro mundo ainda, né? E muitas vezes isso pode ser sim uma troca de alma. E por que acontece a troca de alma? A troca de alma pode acontecer por vários motivos. Vamos supor que a sua alma, né, a sua consciência de nascimento, ela tinha uma determinada missão, uma determinada coisa que ela tinha que cumprir aqui nesse planeta. E chega um determinado ponto que essa consciência ela já cumpriu aquilo que ela veio cumprir aqui, né? Ela já fez tudo aquilo que ela tinha que fazer. Então, essa pessoa vai o quê? Ela vai desencarnar. Ela vai sair desse corpo físico e ela vai passar para uma outra dimensão, para uma outra história, tá? Isso aqui já é outra história para outro vídeo. Mas enfim, essa pessoa ela já cumpriu a missão dela aqui, só que ao invés de esse corpo físico e a experiência que ela já estava vivenciando ser, digamos, desperdiçado, pode vir uma outra consciência que pode ter menos ou mais evolução e passar a viver ali naquele corpo. Então, a consciência daquela pessoa que viveu até agora, ela sai, né? É como se a pessoa tivesse de fato morrido, mas na verdade o corpo físico permanece, só que é trocado a consciência dessa pessoa. Então a pessoa pode acordar um pouco diferente, mas não significa que essa pessoa ela vai ser outra pessoa completamente diferente, né? Então essa pessoa ela vai ter todas as memórias, tudo aquilo que a outra consciência que estava ali antes dela vivenciou, ela vai ter todas essas informações. Só que ela vai ter essas informações como se fossem uma historinha, uma história de outra pessoa. Então ela se lembra como se ela mesma tivesse vivido, só que ela não tem as mesmas emoções daquela consciência que realmente estava ali quando aquilo tudo aconteceu. Então a pessoa não se esquece da família, agora eu não sei quem eu sou mais, meu nome é outro, ou eu não sei mais o meu nome, ela não perde a memória, mas ela se modifica internamente e aquela consciência nova que chegou, ela passa a atuar e ela passa a ter... Como ela tem uma outra missão, ela pode passar a fazer muitas coisas completamente diferentes daquelas que aquela pessoa que você conhecia, que viveu até ali, fazia, né? Então tem pessoas que mudam completamente o comportamento e muitas vezes as pessoas não sabem explicar o porquê. E às vezes é por causa de alguma coisa
alguma coisa mais brusca que aconteceu na vida da pessoa, que pode ser, por exemplo, um acidente, pode ser uma hospitalização, pode ser uma situação muito complicada que a pessoa passou e a pessoa fica meio inerte, depois ela volta. Mas ela volta um pouco diferente, né? Ela volta assim, mas ela volta um pouco diferente. Então isso pode acontecer em diversos momentos. Às vezes numa mudança até de um relacionamento, de um emprego, tá? Não precisa ser especificamente uma mudança que faça com que a pessoa fique inconsciente e de repente ela volte. E essa mudança de almas, né, de consciências, ela pode acontecer sutilmente ou ela pode acontecer de uma vez. E, em geral, quando tem essas questões aí de internação, da pessoa ter ficado em coma, da pessoa ter ficado inconsciente ou ter ficado meio fora de órbita, isso pode acontecer de forma mais brusca, tá? Mas também existe aquela forma que a pessoa vai mudando aos pouquinhos e de repente ela de uma outra forma totalmente diferente. Só que não tem só essa questão da pessoa já cumpriu a missão e agora vai vir uma outra consciência que pode ser mais elevada ou que pode ser menos elevada, mas que vai buscar vivenciar outras coisas. Como pode também acontecer isso por uma questão de obsessão. Ou seja, a gente pega muito aqui no Reset Quântico, quando a gente faz esse trabalho, que é um trabalho energético e espiritual, muito completo, que nós realizamos aqui, né? A gente pega muito pessoas que têm parasitas, e às vezes são mais de um, né? São vários parasitas. Já pegamos aí pessoas que tinham 3, 4 parasitas, mas em geral é 1 ou 2 no máximo que a pessoa tem no campo dela. Só que às vezes aquele parasita, ele tem uma ação tão forte que ele vai mudando a personalidade da pessoa. Então às vezes a pessoa era tranquila, era doce, era meiga, e aí de repente ela começa a ficar agressiva, ela começa a ficar totalmente diferente daquilo que ela era, né? E aí com o tempo isso vai piorando, né? Se você não remove esse obsessor, tá? O parasita é um tipo de obsessor, tá? Se você não remove aquele obsessor, através de um trabalho energético e espiritual, ele pode realmente modificar completamente aquela pessoa. E pode chegar num ponto que a consciência daquela pessoa que está obsediada, ela realmente fica de lado, ela realmente desaparece praticamente totalmente, às vezes pode acontecer de desaparecer totalmente, e quem toma conta é esse parasita. Aquele parasita passa a viver através dessa outra pessoa, e ela pode ou realmente ter esse desligamento, né, da consciência, a consciência realmente ir embora, como se aquela consciência tivesse morrido nesse corpo físico e ido embora, ou ela pode ficar ali estacionada, digamos, ela pode ficar ali como se ela estivesse numa espécie de transe, e essa consciência que acabou se tornando mais forte, né, pelos comportamentos repetidos que ela foi provocando naquela pessoa que está obsediada, ela pode realmente tomar conta completamente, e aí essa pessoa realmente vai ter tido uma espécie de troca de alma, porque ela já não está mais agindo de acordo com sua própria vontade, com seus próprios desejos, da forma como ela gostaria de ser. Ela está sendo tão influenciada que ela perdeu a sua personalidade própria, né? Inclusive, a mídia, né, em geral, faz esse tipo de programação com as pessoas. Ela fica falando, repetindo a mesma coisa, e aí você começa a acreditar naquela verdade que estão te passando, mesmo que aquilo não faça sentido nenhum, mesmo que aquilo seja uma coisa absurda, você passa a acreditar e você passa a agir como se aquilo fosse realidade, tá? Então o obsessor é mais ou menos isso, é como se fosse alguém que fica ali o tempo todo cochichando no seu ouvido e falando coisas para você e te induzindo a agir de determinadas formas, e no final das contas você acaba se tornando uma pessoa diferente porque você foi influenciado. Mas é claro, né, a gente só atrai aquilo que a gente vibra, então se você está vibrando baixo, se você está realmente aceitando aquela influência, tanto da mídia tradicional aí que a gente vê, tanto da rede social, das pessoas que falam com você, de um professor, de qualquer pessoa que pode te influenciar, esses obsessores também. Só que os obsessores é um pouco mais complicado porque a gente não está vendo eles, a gente não sabe muitas vezes que eles estão ali, isso é uma coisa sutil, é uma coisa que acontece dentro da gente, no nosso subconsciente, vai mudando o nosso campo energético aos pouquinhos e acaba tomando completamente conta da gente, tá? Então, troca de alma, realmente isso existe sim, não é tão raro quanto as pessoas pensam, e às vezes a própria pessoa que está aí criticando, que está falando que é uma bobagem perguntar isso, a própria pessoa pode até estar passando por essa situação e ela não sabe. Então,
Se você está passando por alguma situação desse tipo, se você percebeu assim em alguma pessoa que você conhece ou em você mesmo, essa mudança de personalidade, pode ter certeza que você pode estar sob influência de um obsessor ou mesmo você pode estar fazendo uma troca de alma gradativa e você nem sabe disso. E se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser trabalhar essa parte energética e espiritualmente, nós temos aqui uma terapia que é o Reset Quântico, que faz esse trabalho perfeitamente. A gente dá um relatório para você depois explicando tudo o que aconteceu, para você entender direitinho como isso aconteceu e como você faz também para se desvencilhar disso. Além da limpeza que a gente faz, que já remove isso, você também precisa depois fazer um trabalho espiritual, um trabalho emocional, um trabalho de crenças e um trabalho pessoal de mudança do seu comportamento para que você melhore essas questões, tá? Mas é só você entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui embaixo, que você vai poder saber mais sobre essas terapias. E aí, você já passou por esse tipo de coisa? Você já ouviu falar desse tipo de coisa? Você acredita que isso realmente pode acontecer? Você acha que isso já aconteceu com você? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, tá certo? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui e também de compartilhar com outras pessoas que talvez estejam precisando dessa informação. Então é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.